Na imponente fazenda Alvorada, localizada no interior de Minas Gerais, o sol da manhã iluminava os imensos jardins que circundavam a casa principal. Entre as rosas e bromélias meticulosamente cuidadas, João Pereira, 60 anos, trabalhava com a mesma dedicação de 3 décadas atrás. Suas mãos calejadas moviam-se com precisão entre as plantas, como se conversassem com a terra, numa linguagem secreta que só ele conhecia. João, esses jardins nunca estiveram tão bonitos. A voz grave de Eduardo Mendonça, 55 anos, dono da propriedade, ecoou pela extensão verde. Obrigado, seu Eduardo. É o trabalho de uma vida, respondeu João com um sorriso discreto, sem interromper o movimento habilidoso de suas mãos entre as folhagens. Eduardo aproximou-se, vestindo um terno impecavelmente cortado, que contrastava com a simplicidade do jardineiro. Apesar da diferença social evidente, havia um respeito mútuo entre os dois homens, que transcendia a relação patrão-empregado. E como está Sofia? Ouvi dizer que a formatura é neste fim de semana, perguntou Eduardo, genuinamente interessado. Os olhos de João brilharam com orgulho paternal. Sim, senhor. Sábado, ela recebe o diploma de direito. Quem diria, né? A filha de um simples jardineiro, advogada. Eduardo pousou a mão no ombro de João. Nada simples sobre você, meu amigo. Sofia herdou sua determinação. Vocês merecem comemorar. Enquanto os dois homens conversavam sob o sol ameno do início da primavera, na cidade de Belo Horizonte, a algumas horas dali, Sofia Pereira, 22 anos, caminhava pelos corredores da prestigiada Faculdade de Direito da UFMG. Com seus cabelos negros presos em um coque firme e passos determinados, ela carregava não apenas livros, mas o peso das expectativas e sonhos de gerações. Sofia, espera, chamou Luísa, sua melhor amiga desde o primeiro semestre. Sofia virou-se ajustando os óculos de armação grossa que emolduravam seu rosto oval. Oi, Lu, desculpa, estava distraída. Distraída? Você está praticamente em outro planeta desde ontem. O que aconteceu? Sofia hesitou, puxando a amiga para um canto mais reservado do pátio. Lembra que eu te falei sobre aquela caixa antiga que encontrei no sótão da casa da minha avó? Luísa assentiu, curiosa. Eu passei a noite inteira examinando os documentos. É mais sério do que imaginei. Sofia abaixou a voz. Descobri coisas sobre meu avô, sobre a família Mendonça. A família do seu patrão? Luísa arregalou os olhos. Sofia, onde você está se metendo? Sofia ajustou a postura, aquela que assumia quando sua determinação se solidificava. Na verdade, não é onde estou me metendo, mas de onde estou saindo. A verdade, Lu. Finalmente entendendo de onde venho. O assunto foi interrompido pelo professor Marcelo, coordenador do curso, que se aproximou com um sorriso afável. Sofia, podemos conversar sobre seu discurso da formatura? Como oradora da turma, você precisa... Claro. Professor, respondeu Sofia, lançando um olhar significativo para Luísa, que dizia claramente, continuamos depois. Enquanto isso, de volta à fazenda Alvorada, Eduardo conduzia uma importante reunião em seu escritório de madeira nobre. Através das amplas janelas, podia observar João trabalhando nos jardins, uma visão que sempre lhe trazia certa paz. Então está decidido. Expandiremos para o sul da propriedade, concluiu Henrique, o administrador das fazendas. Com a incorporação daquelas terras que seu pai adquiriu há 40 anos, teremos a maior produção de café especial do estado. Aquelas terras, murmurou Eduardo, observando a paisagem. Sempre achei curioso como vieram parar nas mãos da minha família. Henrique ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Seu pai foi um homem de visão, Eduardo. Ele sabia reconhecer oportunidades. Eduardo assentiu distraidamente. Rodrigo Mendonça havia construído um império, transformando a fazenda de tamanho modesto em um dos maiores complexos agrícolas da região. Sua memória era reverenciada não apenas pela família, mas por toda a comunidade local. Hospitais, escolas e praças levavam seu nome. O restante da reunião transcorreu normalmente, mas algo na menção àquelas terras específicas havia despertado um vago desconforto em Eduardo, uma sensação que ele não conseguia nomear. Ao fim do dia, quando o sol começava a se pôr, Helena Oliveira, 80 anos, antiga governanta da casa e agora aposentada,
Mas ainda moradora de uma pequena casa nos fundos da propriedade, por cortesia dos Mendonça, observava João terminando seu trabalho. João, você viu os olheiros da empresa agropecuária rondando os limites da fazenda de novo, comentou Helena, oferecendo-lhe um copo de limonada fresca. Vi sim, Dona Helena, respondeu João aceitando a bebida. Parece que seu Eduardo vai mesmo expandir os negócios. Helena apertou os lábios finos, seu rosto enrugado contraindo-se numa expressão preocupada. As terras do sul não deveriam ser mexidas. João encarou a idosa com curiosidade. Por que diz isso? Há histórias, João. Histórias que estas paredes guardaram por décadas. Helena abaixou a voz, embora estivessem sozinhos. Seu pai saberia do que estou falando. A menção ao pai fez João endireitar as costas, uma sombra passando por seus olhos gentis. Meu pai nunca falou muito sobre o tempo em que trabalhou aqui. E com razão, murmurou Helena, tão baixo que João quase não ouviu. Mais alto, continuou. Sofia vem para a formatura? Sim, chega amanhã, respondeu João, aliviado pela mudança de assunto. Seu Eduardo até ofereceu mandar o motorista buscá-la na rodoviária. Helena sorriu genuinamente feliz. Aquela menina sempre teve algo especial. Inteligente demais para ficar presa a esta terra como nós. O comentário pairou no ar como uma profecia não intencional. Enquanto o céu se tingia de tons alaranjados e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o firmamento sobre a fazenda Alvorada. Na pequena república estudantil em Belo Horizonte, Sofia arrumava sua mala para a viagem de volta, separando cuidadosamente uma pasta de documentos que colocou em sua bolsa de mão. Seu olhar determinado refletia-se no espelho do quarto simples. Vovô, sussurrou para si mesma, tocando uma antiga fotografia em preto e branco de um homem de sorriso gentil. Finalmente chegou a hora da verdade. O ônibus serpenteava pelas estradas sinuosas que cortavam as montanhas mineiras. Sofia observava a paisagem familiar através da janela, cada curva trazendo de volta memórias de infância. A pasta com documentos descansava em seu colo como um peso tanto literal quanto metafórico. Em algumas horas, estaria de volta à fazenda Alvorada, o lugar onde crescera correndo entre as flores que seu pai cultivava com tanto carinho. Próxima parada, São João das Vertentes, anunciou o motorista, tirando Sofia de seus pensamentos. Quando desceu na pequena rodoviária, não foi o motorista dos Mendonça que encontrou, mas seu próprio pai, João, sorridente ao lado de sua velha caminhonete azul. Pai, exclamou abraçando-o forte. Achei que seu Eduardo mandaria o Antônio me buscar. João sorriu pegando a mala da filha. Eu insisti em vir pessoalmente. Não é todo dia que se busca uma advogada formada. Durante o trajeto até a fazenda, Sofia observava o pai com um novo olhar. As mãos calejadas no volante, as rugas ao redor dos olhos que se aprofundavam quando sorria, o orgulho mal contido em cada palavra que pronunciava sobre a formatura. Havia tanta dignidade em sua simplicidade que o coração dela apertou ao pensar no que estava prestes a fazer. Pai, começou hesitante, preciso te contar algo. João lançou um olhar rápido antes de voltar a atenção para a estrada de terra. O que foi, filha? Encontrei alguns documentos na casa da vovó. Sofia respirou fundo. Sobre o vovô Antônio. Sobre o que realmente aconteceu quando ele trabalhava para os Mendonça. As mãos de João apertaram o volante, os nós dos dedos embranquecendo. Um silêncio pesado preencheu a cabine da caminhonete. Aquilo é passado, Sofia, disse finalmente a voz mais grave. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Como podemos deixar enterrada uma injustiça? O vovô foi acusado de algo que não fez. Perdeu tudo. João parou a caminhonete no acostamento, virando-se para encarar a filha. Sofia, você não entende. Trabalhei a vida inteira para os Mendonça. Seu Eduardo nos ajudou, pagou seus estudos, sempre nos tratou com respeito. E isso apaga o que o pai dele fez com o nosso? Contestou Sofia, os olhos faiscando. Eu vi os documentos, pai. Cartas, registros. O vovô não roubou nada. Foi o contador Augusto Meireles quem desviou o dinheiro e colocou a culpa nele. E o pior, encontrei evidências de que seu Rodrigo descobriu a verdade anos depois, mas nunca fez nada para corrigir o erro. João fechou os olhos por um momento, como se absorvendo um golpe. Quando os reabriu,
Havia uma tristeza profunda neles. Como encontrou tudo isso? A vovó guardou tudo numa caixa de madeira. Encontrei quando fui organizar as coisas dela no sótão, lembra? Sofia abriu a pasta, retirando documentos amarelados. Aqui estão os registros originais da contabilidade, mostrando as alterações. E esta carta que o vovô nunca enviou, explicando sua inocência. E mais importante, ela sacou um envelope lacrado. O depoimento de Helena. Helena? João arregalou os olhos. A antiga governanta? Sofia assentiu. Ela sabia de tudo, pai, e escreveu isso há 15 anos, pedindo que só fosse aberto após sua partida. A vovó guardou, mas nunca teve coragem de fazer nada. A caminhonete voltou a se mover, agora em um ritmo mais lento. João parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. O que pretende fazer, Sofia? Justiça, respondeu simplesmente. Quando chegaram à fazenda Alvorada, o sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados. A imponente casa principal, com suas colunas brancas e janelas amplas, destacava-se contra o fundo das montanhas. Para Sofia, que crescera vendo aquela construção como símbolo de poder e privilégio, agora parecia um monumento a uma injustiça antiga. Helena esperava por eles na pequena casa dos fundos, onde João morava desde que Sofia partira para a faculdade. Aos 80 anos, a antiga governanta ainda mantinha o porte elegante e o olhar perspicaz que intimidava os empregados mais jovens. Ao ver Sofia, abriu um sorriso caloroso. "Minha menina", exclamou abrindo os braços. Sofia abraçou-a com carinho, sentindo a fragilidade por trás da aparente força. "Dona Helena, precisamos conversar." Os três sentaram-se à mesa simples da cozinha. João preparou café enquanto Sofia organizava os documentos metodicamente, como aprendera nas aulas de processo civil. Helena observava tudo com olhos atentos, as mãos cruzadas sobre a mesa de madeira gasta. "Você encontrou", afirmou Helena não como uma pergunta, mas como a constatação de algo inevitável. "Sim", confirmou Sofia, "inclusive sua carta." Helena assentiu lentamente. "Imaginei que um dia isso aconteceria. Só não esperava estar viva para ver." "Por que nunca disse nada?" perguntou Sofia, a voz traindo uma mágoa reprimida. "Todos esses anos sabendo a verdade." A idosa suspirou profundamente. "Quando seu avô foi embora caindo em desgraça, eu era jovem e dependia do emprego. Tinha medo. Quando finalmente juntei coragem anos depois, seu Rodrigo já havia descoberto a verdade sobre Augusto, mas escolheu manter tudo em segredo. Me disse que revelar o erro só traria mais sofrimento, que a família de Antônio já tinha seguido em frente." "Seguido em frente?" João deixou escapar uma risada amarga, colocando as xícaras na mesa com mais força que o necessário. "Meu pai trabalhou em subempregos até adoecer de desgosto. Minha mãe teve que sustentar a família costurando dia e noite. Aquela pequena propriedade que ele comprou com economias de uma vida, agora é parte das terras sul da fazenda." "Alvorada", completou Sofia. "Exatamente. As terras que seu Eduardo pretende usar para expandir a produção de café." Helena tomou um gole de café, suas mãos tremendo levemente. "Eduardo não sabe de nada disso. Rodrigo levou o segredo para o além e eu prometi silêncio em troca da garantia de que João sempre teria emprego aqui." Sofia encarou a idosa, compreendendo pela primeira vez o peso das escolhas impossíveis que aquela geração havia feito. "Mas agora é diferente. Tenho provas concretas. Sou advogada. Posso finalmente limpar o nome do vovô." "E o que ganhará com isso, além de destruir a relação de seu pai com os Mendonça?" questionou Helena. "Eduardo não é como o pai. É um homem justo." "Então ele vai entender por que preciso fazer isso", respondeu Sofia com firmeza. Naquela noite, enquanto João dormia um sono inquieto, Sofia permaneceu acordada, organizando os documentos em sequência cronológica, preparando o que seria a carta mais importante que já escrevera. Do outro lado da propriedade, na mansão principal, Eduardo revisava contratos para a expansão da fazenda, sem imaginar que em poucas horas seu mundo seria virado de cabeça para baixo. Na manhã seguinte, o dia da formatura, Sofia acordou cedo. Vestiu um conjunto formal simples, prendeu os cabelos em um coque elegante e respirou fundo enquanto olhava seu reflexo. "Hoje é o dia, vovô", murmurou para a fotografia em preto e branco que sempre carregava.
Helena a encontrou na varanda, contemplando os jardins que começavam a despertar com a luz dourada da manhã. Tem certeza disso, minha filha? Sofia assentiu, segurando firmemente um envelope pardo. Absoluta. E se ele reagir como o pai? E se João perder o emprego? Já pensou nisso? Jackson, respondeu Sofia, a determinação evidente em cada sílaba. Mas não posso viver sabendo o que sei e não fazer nada. O Sr. Eduardo sempre fala sobre integridade e justiça em seus discursos para a comunidade. Chegou a hora de vermos se ele realmente acredita nisso. Com passos decididos, Sofia atravessou os jardins impecáveis que seu pai cultivava em direção à mansão principal. O envelope em suas mãos continha não apenas documentos, mas o potencial de mudar o destino de duas famílias entrelaçadas por uma antiga injustiça. A casa dos Mendonça, que sempre a intimidara com sua grandiosidade, agora parecia menor diante de sua determinação. Sofia subiu os degraus da entrada principal, respirou fundo e tocou a campainha. A porta da mansão foi aberta por Carmen, a governanta atual, que substituíra Helena há quase uma década. Seu rosto redondo se iluminou ao reconhecer Sofia. Menina Sofia, que surpresa boa. Seu Eduardo comentou sobre sua formatura. Parabéns, doutora, exclamou com genuíno afeto. Sofia sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. Obrigada, Carmen. Seu Eduardo está? Preciso falar com ele. Está sim, no escritório. Acabou de tomar café. Carmen fez um gesto para que entrasse. Vou avisar que você está aqui. Enquanto Carmen se afastava, Sofia permaneceu no amplo hall de entrada, observando os detalhes da decoração que conhecia desde criança. Os retratos da família Mendonça alinhavam-se na parede principal. Bisavós, avós e, finalmente, Rodrigo Mendonça, o homem que destruíra a vida de seu avô. O retrato mostrava um senhor de meia-idade de aparência severa, olhos penetrantes que pareciam seguir qualquer observador. Sofia sempre sentira um inexplicável desconforto diante daquela imagem, mesmo antes de conhecer a verdade. Sofia, a voz calorosa de Eduardo Mendonça, ecoou pelo corredor enquanto ele se aproximava, mãos estendidas em saudação. Que prazer recebê-la. Carmen disse que queria falar comigo. Bom dia, seu Eduardo, respondeu Sofia, apertando as mãos que ele oferecia. Desculpe vir sem avisar especialmente hoje. Sem problema algum. Venha, vamos para o escritório. Podemos conversar com mais privacidade. Eduardo a conduziu pelo corredor de piso de mármore até uma porta de madeira entalhada. João me disse que você foi a oradora da turma. Que orgulho deve estar sentindo. O escritório de Eduardo era exatamente como Sofia imaginava. Elegante, com estantes de livros do chão ao teto, uma ampla escrivaninha de madeira nobre e janelas que ofereciam uma vista privilegiada dos jardins. Através do vidro, podia ver seu pai trabalhando entre as roseiras, alheio ao que estava prestes a acontecer. Então, Eduardo indicou uma poltrona confortável para Sofia e sentou-se do outro lado da escrivaninha. Em que posso ajudá-la? Você mencionou algo sobre um estágio quando nos falamos ao telefone mês passado. Falei com alguns amigos no escritório de advocacia Albuquerque em Associados, e eles ficaram interessados no seu currículo. Sofia apertou o envelope em suas mãos, hesitando momentaneamente diante da gentileza de Eduardo. Este homem, que sempre tratara sua família com respeito, que financiara seus estudos, que agora se oferecia para abrir portas em sua carreira, seria justo fazê-lo pagar pelos erros do pai. Na verdade, seu Eduardo, não vim falar sobre estágio. Ela respirou fundo. Vim entregar isto, e estendeu o envelope através da mesa. Eduardo olhou o pacote com curiosidade. O que é? Uma história. A história do meu avô, Antônio Pereira, que trabalhou nesta fazenda como jardineiro há 40 anos, antes do meu pai. A expressão de Eduardo mudou sutilmente. Uma ruga de concentração formando-se entre suas sobrancelhas. Ele pegou o envelope, mas não o abriu. Antônio Pereira. Lembro vagamente dele. Era antes do meu tempo de administrar a fazenda. Eu ainda estava na faculdade. Sim, ele trabalhou aqui por 15 anos, até ser acusado de roubo pelo seu pai. Sofia manteve a voz firme, profissional, como se apresentasse um caso no tribunal. Acusado injustamente. Eduardo endireitou-se na cadeira, sua expressão tornando-se mais séria. São alegações graves, Sofia.
Não são alegações, seu Eduardo. São fatos documentados. Sofia apontou para o envelope. Todos os detalhes e provas estão aí. Com movimentos deliberados, Eduardo abriu o envelope e começou a examinar seu conteúdo. Sofia observou atentamente suas reações enquanto ele passava pelos documentos. Primeiro curiosidade, depois concentração, então desconforto e, finalmente, uma palidez visível tomou conta de seu rosto. Isso não pode estar certo, murmurou segurando uma carta manuscrita. Meu pai não faria isso. É o depoimento de Helena, explicou Sofia suavemente. Ela testemunhou tudo. Como o contador Augusto Meireles desviou o dinheiro e manipulou os registros para incriminar meu avô. Como seu pai descobriu a verdade anos depois, mas decidiu manter o silêncio. Eduardo colocou os papéis sobre a mesa com mãos que tremiam levemente. Por que está me mostrando isso agora, Sofia? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações. Sofia poderia ter mencionado compensação financeira, poderia ter ameaçado exposição pública, poderia ter exigido justiça em termos legais. Em vez disso, ela optou pela verdade simples. Porque meu avô merece que seu nome seja limpo. Porque ele partiu deste mundo carregando uma vergonha que não era dele. Porque minha avó morreu esperando que algum dia a verdade aparecesse. Ela fez uma pausa, reunindo coragem. E porque acredito que o senhor é um homem justo, diferente do seu pai. O silêncio que se seguiu foi quase tangível. Eduardo levantou-se lentamente e caminhou até a janela, observando os jardins onde João trabalhava. Por vários minutos permaneceu assim, contemplativo, as mãos cruzadas atrás das costas. João sabe que você está aqui? Perguntou finalmente. Sim, ele não queria que eu viesse, mas entendeu que precisava fazer isso. Eduardo voltou-se para encará-la. Sempre admirei seu pai, sabia? Sua dedicação, sua integridade. Agora entendo de onde você herdou essa determinação. Ele retornou à escrivaninha, recolhendo os documentos cuidadosamente. Vou precisar de tempo para verificar tudo isso, Sofia, para processar o que significa. Compreendo, respondeu ela, levantando-se. Só peço que considere o que é justo. A justiça raramente é simples, não é mesmo? Eduardo sorriu tristemente, especialmente quando envolve erros cometidos há tanto tempo. Ele pausou, como se considerando algo. Você mencionou uma propriedade que seu avô possuía? Uma pequena fazenda de 5 alqueires, no limite sul de suas terras. Ele a comprou com economias de uma vida. Mas quando foi acusado de roubo, seu pai executou uma dívida que meu avô supostamente tinha com a fazenda, tomando a propriedade como pagamento. E essa propriedade agora é parte das terras que o senhor planeja usar para expandir a produção de café, completou Sofia. Irônico, não? Eduardo assentiu lentamente. Venha à minha casa amanhã, depois da sua cerimônia de formatura. Terei uma resposta para você, então. Sofia deixou a mansão com o coração acelerado, uma mistura de apreensão e alívio correndo por suas veias. Tinha feito sua parte. Entregue a verdade nas mãos de Eduardo. O que aconteceria agora estava além de seu controle. Quando chegou à pequena casa onde seu pai morava, encontrou João sentado na varanda, as mãos sujas de terra descansando sobre os joelhos. Seu rosto estava marcado pela preocupação. E então? Perguntou, tentando disfarçar a ansiedade em sua voz. Sofia sentou-se ao lado dele. Entreguei os documentos. Ele parecia genuinamente chocado. O que ele disse? Que precisa de tempo para verificar tudo. Pediu que eu volte amanhã depois da formatura. João suspirou profundamente. Espero que saiba o que está fazendo, filha. Pai. Sofia segurou as mãos dele entre as suas. Independente do que aconteça, fiz o que era certo. Pelo vovô, pela vovó, por nós. A verdade precisava vir à tona. Naquela tarde, enquanto Sofia se preparava para sua formatura, Eduardo trancou-se em seu escritório com os documentos. Ligou para antigos empregados. Consultou registros antigos da fazenda e, finalmente, foi visitar Helena em sua pequena casa nos fundos da propriedade. A ex-governanta não pareceu surpresa ao vê-lo à sua porta. Ela te entregou, não foi? Sim, respondeu Eduardo, aceitando o convite silencioso para entrar. Porque nunca me disse nada, Helena. Todos esses anos. A idosa indicou uma cadeira para Eduardo e sentou-se com dificuldade em outra. Seu pai me fez prometer, na noite antes de ele partir deste mundo.
Disse que era melhor assim, que algumas verdades só causam mais dor. E você concordou com isso? Helena balançou a cabeça lentamente. Não, mas o que poderia fazer? Era sua palavra contra a minha. E havia João para pensar. Precisava garantir que ele tivesse um futuro aqui. Então é verdade. Tudo o que está nos documentos? Cada palavra, confirmou Helena, os olhos marejados. Augusto Meireles desviou o dinheiro. Quando seu pai começou a suspeitar, Augusto manipulou os registros para incriminar Antônio, sabendo que seu pai confiava mais em um contador formado do que em um simples jardineiro. E anos depois meu pai descobriu a verdade, quando Augusto confessou em seu leito de sofrimento. Mas seu pai decidiu que revelar o erro só abriria velhas feridas. A família de Antônio já estava desfeita. Ele já tinha partido com vergonha. A propriedade já havia sido incorporada à fazenda. Helena suspirou. Seu pai acreditava que estava protegendo o legado da família Mendonça. Eduardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Um legado construído sobre uma mentira. Não, corrigiu Helena gentilmente. Um legado construído por seu trabalho árduo, Eduardo. Você transformou esta fazenda, expandiu os negócios, criou empregos, ajudou a comunidade. O erro foi do seu pai, não seu. Mas agora que sei a verdade, a responsabilidade é minha. Eduardo levantou-se, determinação estampada em seu rosto. E sei exatamente o que preciso fazer. Quando o sol começou a se pôr, Eduardo ainda estava em seu escritório, fazendo ligações, consultando advogados, revisando documentos. Em seu rosto, uma expressão que misturava determinação e uma estranha paz, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. O auditório da Universidade Federal de Minas Gerais estava repleto de familiares orgulhosos. Professores em trajes formais e graduandos ansiosos, todos aguardando o momento de receber seus diplomas. Sofia, vestida com a tradicional beca preta, ajustava nervosamente o cabelo enquanto esperava sua vez de subir ao palco. Está nervosa pelo discurso ou pela conversa de amanhã com seu Eduardo? Perguntou Luísa, sentada ao seu lado. Pelos dois, admitiu Sofia, mas principalmente pela conversa. Não faço ideia de como ele vai reagir depois de ter tempo para pensar. Antes que Luísa pudesse responder, o nome de Sofia foi anunciado. Para proferir o discurso da turma de Direito de 2025, recebemos Sofia Pereira, que se forma com louvor e distinção acadêmica. Sofia caminhou até o pódio sob aplausos. Da plateia, João observava a filha com lágrimas mal contidas nos olhos. Ao seu lado, para sua surpresa, estava Eduardo Mendonça, que havia chegado discretamente durante a cerimônia. Boa tarde a todos, começou Sofia, a voz firme apesar do nervosismo. É uma honra representar minha turma neste momento tão especial. Hoje concluímos nossa formação em Direito, uma ciência que, em sua essência, busca a justiça e a verdade. Ela fez uma pausa, encontrando os olhos do pai na multidão. Aprendi com meu pai que a honestidade e a integridade são valores inegociáveis. Mesmo quando seguir esses princípios parece o caminho mais difícil. Enquanto Sofia continuava seu discurso, João notou a presença de Eduardo e inclinou-se ligeiramente para ele. Não esperava vê-lo aqui, patrão. Não poderia perder, respondeu Eduardo em voz baixa. E por favor, João, hoje não sou seu patrão. Sou apenas alguém que veio prestigiar uma jovem extraordinária. No palco, Sofia concluía. O direito nos ensina que a justiça pode demorar, mas eventualmente prevalece. Como futuros advogados, temos a responsabilidade de ser instrumentos dessa justiça, mesmo quando isso significa confrontar verdades dolorosas ou corrigir erros do passado. Seus olhos encontraram os de Eduardo na plateia, e por um breve momento, uma compreensão silenciosa passou entre eles, porque no final, como dizia meu avô, o tempo revela todas as verdades, que a consciência limpa é o único travesseiro verdadeiramente confortável. Os aplausos ecoaram pelo auditório, enquanto Sofia retornava ao seu lugar. A cerimônia prosseguiu, com cada formando recebendo seu diploma, sob o olhar emocionado de familiares e amigos. Quando o nome de Sofia foi chamado novamente, João não conseguiu conter as lágrimas que escorriam livremente por seu rosto marcado pelo trabalho ao sol. Após a cerimônia, entre abraços e felicitações, Sofia foi surpreendida por Eduardo, que se aproximou com um arranjo de flores. Discurso emocionante. Sofia,
comentou entregando-lhe o buquê. Especialmente a parte sobre corrigir erros do passado. Sofia aceitou as flores, um misto de gratidão e apreensão em seu olhar. Obrigada por vir, seu Eduardo. Não esperava vê-lo aqui. Não poderia perder este momento importante. Ele hesitou brevemente. Ainda podemos conversar amanhã? Tenho muito a dizer, mas este não é o momento nem o lugar. Claro, concordou Sofia, intrigada pela serenidade no rosto de Eduardo, tão diferente da expressão perturbada com que o deixara no dia anterior. Naquela noite, a pequena casa de João foi palco de uma celebração modesta. Amigos próximos, vizinhos da comunidade e alguns colegas de faculdade de Sofia reuniram-se para comemorar sua formatura. Helena estava lá, observando tudo com seus olhos atentos, um sorriso enigmático dançando em seus lábios sempre que seu olhar cruzava com o de João. Estou orgulhosa de você. Menina, disse Helena, puxando Sofia para um canto mais tranquilo da festa. Não apenas pelo diploma, mas pela coragem. Ainda não sei se fiz a coisa certa, confessou Sofia, a voz baixa para que apenas a idosa pudesse ouvir. E se seu Eduardo decidir que não quer fazer nada? E se meu pai perder o emprego por minha causa? Helena segurou o rosto de Sofia entre suas mãos enrugadas. Confie no seu instinto. Você sempre soube ler as pessoas, desde pequena. O que seu coração diz sobre Eduardo? Sofia refletiu por um momento. Que ele é diferente do pai. Que ele realmente se importa com a justiça. Então confie nisso. Helena sorriu. Agora vá, aproveite sua festa. Amanhã saberemos o que o destino reserva para todos nós. A manhã seguinte, amanheceu clara e ensolarada. Um daqueles dias perfeitos do interior mineiro que parecem saídos de um cartão postal. Sofia levantou-se cedo, escolhendo cuidadosamente uma roupa formal mais simples, calça social preta e camisa branca. Não queria parecer intimidadora, mas também precisava ser levada a sério. Quer que eu vá com você? Ofereceu João enquanto tomavam café. Sofia balançou a cabeça. Não, pai. Preciso fazer isso sozinha. Tenha cuidado com suas palavras, aconselhou João. Seu Eduardo sempre foi bom para nossa família. Eu sei, respondeu Sofia, abraçando o pai. E não estou indo lá para acusá-lo ou ameaçá-lo. Só quero justiça para o vovô. O caminho até a mansão principal nunca pareceu tão longo. Sofia caminhava lentamente, ensaiando mentalmente o que diria, tentando prever as possíveis reações de Eduardo. Quando chegou à porta, foi recebida não por Carmen, mas pelo próprio Eduardo. Bom dia, Sofia, cumprimentou ele com um sorriso caloroso que a desconcertou. Vamos para a varanda dos fundos? Está um dia lindo demais para ficarmos trancados no escritório. Confusa com a recepção amigável, Sofia seguiu-o até uma ampla varanda que se abria para os jardins. Uma mesa estava posta com café, frutas frescas e pães. Ao lado, uma pasta de documentos aguardava, cuidadosamente organizada. Por favor, sirva-se, ofereceu Eduardo, indicando a comida. Obrigada, mas já tomei café, respondeu Sofia, sentando-se na cadeira que ele puxou para ela. Confesso que estou ansiosa para saber sua resposta. Eduardo sentou-se do outro lado da mesa, sua expressão tornando-se séria, mas não hostil. Primeiro, quero que saiba que passei ontem investigando cada detalhe dos documentos que você me entregou. Falei com antigos funcionários, consultei registros, conversei longamente com Helena. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente suas palavras. E cheguei à conclusão de que você está certa. Seu avô, Antônio Pereira, foi injustamente acusado de um crime que não cometeu. Sofia sentiu um nó na garganta, emoção misturada com surpresa pela franqueza de Eduardo. E sobre seu pai ter descoberto a verdade depois? Eduardo suspirou profundamente. Também verdade. Encontrei um diário que meu pai mantinha, escondido em um compartimento secreto de sua escrivaninha. Nele, ele menciona a confissão de Augusto Meireles e sua decisão de manter o assunto enterrado. Ele estendeu um livro encadernado em couro para Sofia. Pode ler você mesma, se quiser. Sofia folheou algumas páginas do diário, encontrando a passagem que Eduardo mencionara. A caligrafia elegante de Rodrigo Mendonça relatava friamente sua decisão. Revelar a verdade agora só causaria mais problemas. A família Pereira já seguiu em frente, a propriedade já foi incorporada às nossas terras. Às vezes, o silêncio é a forma mais sábia de justiça.
Não há nada de justo no silêncio que perpetua uma mentira, murmurou Sofia, devolvendo o diário. Concordo plenamente, respondeu Eduardo, surpreendendo-a. Meu pai estava errado, Sofia. Profundamente errado. Ele abriu a pasta ao seu lado. É por isso que tomei algumas decisões que gostaria de compartilhar com você. Eduardo retirou um conjunto de papéis da pasta. Primeiro, uma declaração formal reconhecendo a inocência de Antônio Pereira, reabilitando seu nome e admitindo o erro cometido pela família Mendonça. Ele entregou o documento a Sofia. Vou publicar isso nos jornais locais e regionais, para que todos saibam a verdade. Sofia pegou o papel com mãos trêmulas, mal acreditando no que lia. Isso é mais do que eu esperava. É apenas o começo, continuou Eduardo, retirando mais documentos. Segundo, pesquisei o valor atual daquelas terras. 5 alqueires na região sul da fazenda, com as benfeitorias atuais e potencial agrícola, estão avaliados em aproximadamente 6 milhões de reais. Sofia arregalou os olhos. Seu Eduardo, eu não vim aqui pedir dinheiro. Ele levantou a mão, interrompendo-a gentilmente. Eu sei, mas a justiça inclui restituição. Estou estabelecendo um fundo no valor de 6 milhões de reais em nome da família Pereira. Ele entregou outro documento. No entanto, conversei com advogados e conclui que simplesmente devolver o dinheiro seria insatisfatório. Algumas injustiças não podem ser corrigidas apenas com dinheiro. Sofia assentiu lentamente, tentando processar tudo aquilo. Por isso, prosseguiu Eduardo, gostaria de propor algo diferente. Ele retirou mais um documento da pasta. Um fundo educacional em nome de Antônio Pereira. 3 milhões para bolsas de estudo, para jovens de famílias de baixa renda da região, com prioridade para filhos de trabalhadores rurais. E os outros 3 milhões para a construção de uma biblioteca e centro cultural na cidade, também com o nome dele. As lágrimas que Sofia vinha tentando conter começaram a escorrer por seu rosto. Seu Eduardo, não terminei, disse ele suavemente. Há uma condição. Sofia enxugou as lágrimas, preparando-se para qualquer reviravolta. Quero que você administre este fundo, declarou Eduardo. Como advogada, com seu conhecimento e sua paixão por justiça. Um cargo remunerado, claro, com escritório nas dependências da fazenda. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo canto dos pássaros e o sussurro do vento nas folhagens dos jardins. Sofia tentava processar tudo o que acabara de ouvir, as implicações daquela proposta, a magnitude do gesto de Eduardo. Por quê? Perguntou finalmente. Por que fazer tudo isso? Eduardo contemplou os jardins por um momento antes de responder. Porque cresci ouvindo meu pai falar sobre legado, Sofia. Sobre a importância de deixar um nome respeitado, uma reputação ilibada. Ironicamente, ao esconder a verdade, ele manchou exatamente o que mais valorizava. Ele voltou os olhos para ela. Não cometerei o mesmo erro. Algumas pessoas constroem legados com mentiras. Prefiro construir o meu com verdade e reparação. Sofia respirou fundo, tentando ordenar seus pensamentos. Preciso de tempo para pensar sobre tudo isso, para conversar com meu pai. Naturalmente, concordou Eduardo. Leve os documentos, discuta com ele. Não há pressa. Quando Sofia se levantou para partir, Eduardo a acompanhou até a porta. Há mais uma coisa que gostaria de dizer, comentou ele, sua voz mais suave. Independentemente da sua decisão sobre o fundo, quero que saiba que admiro profundamente sua coragem. Poucos teriam a força moral para fazer o que você fez. Sofia sorriu timidamente. Aprendi com meu pai. E meu avô. Uma linhagem de pessoas íntegras, observou Eduardo. Um legado muito mais valioso que qualquer fazenda ou fortuna. Com os documentos guardados cuidadosamente em sua bolsa, Sofia deixou a mansão dos Mendonça com passos leves, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. A verdade, finalmente revelada, começava a curar feridas antigas que nem mesmo sabia que carregava. João Pereira estava podando as roseiras quando viu a filha caminhando em sua direção. Bastou um olhar para o rosto de Sofia para saber que algo significativo havia acontecido. Ele largou suas ferramentas e limpou as mãos no avental que sempre usava. E então? Perguntou simplesmente quando ela se aproximou. Sofia olhou ao redor, para os funcionários que trabalhavam nas proximidades. Vamos para casa, pai.
Precisamos conversar com calma. No caminho até a pequena casa, Sofia manteve silêncio, como se organizasse mentalmente tudo o que precisava dizer. João respeitou esse silêncio, mas seu coração acelerava a cada passo. Depois de tantos anos cultivando os jardins dos Mendonça, seria este o dia em que tudo mudaria? Quando encontraram Helena sentada na sala simples, como se estivesse esperando por eles. Seus olhos perspicazes pareciam já saber o resultado do encontro. Dona Helena? João franziu o senho, surpreso. A senhora sabia que Sofia ia voltar agora? A idosa sorriu enigmaticamente. Algumas coisas uma velha como eu simplesmente sente. E então, minha menina, o que Eduardo decidiu? Sofia colocou sua bolsa sobre a mesa e retirou os documentos cuidadosamente. Ele acreditou em tudo. Confirmou tudo. Ela fez uma pausa olhando diretamente para o pai. O vovô era inocente, pai. Seu Eduardo reconheceu isso oficialmente. Vai publicar uma declaração nos jornais. João deixou-se cair pesadamente em uma cadeira, como se suas pernas tivessem perdido a força. Seus olhos marejaram instantaneamente. Depois de todos esses anos... Mas tem mais, continuou Sofia, entregando os documentos ao pai. Muito mais. À medida que explicava a proposta de Eduardo, a reparação financeira, o fundo educacional, a biblioteca, o convite para que ela administrasse tudo, observava as expressões de João e Helena mudarem do choque inicial para a incredulidade e, finalmente, para uma emoção profunda e silenciosa. 6 milhões de reais? João balbuciou, olhando para os papéis como se não conseguisse compreendê-los completamente. Isso é o valor justo pelas terras hoje, completou Sofia. Mas seu Eduardo não quer simplesmente nos entregar o dinheiro. Ele quer criar algo duradouro, algo que honre a memória do vovô. Helena, que permanecera em silêncio até então, falou com voz embargada. Seu pai estaria tão orgulhoso. Antônio. Ela raramente mencionava o avô de Sofia pelo primeiro nome, e a intimidade daquele momento não passou despercebida por nenhum deles. João ergueu os olhos dos documentos, fitando Helena com uma nova compreensão. Você e meu pai. Vocês eram próximos, não é? A idosa assentiu levemente, um rubor quase imperceptível, colorindo suas bochechas enrugadas. Éramos jovens, João. Seu pai era um homem bom demais para este mundo. Quando ele foi embora em desgraça, uma parte do meu coração foi com ele. Ela suspirou. Foi por isso que prometi a mim mesma que cuidaria de você. Garantiria que sempre tivesse um lugar aqui. Sofia observava a troca com fascínio, percebendo que havia camadas naquela história que nem mesmo ela conhecia. Dona Helena, a senhora amava meu avô? Como se ama apenas uma vez na vida, respondeu a idosa sem hesitação. Mas não podia ir com ele. Tinha minha mãe doente para cuidar, dependia do emprego. E seu avô era um homem casado, mesmo que infeliz. Ela enxugou uma lágrima solitária. A vida raramente nos dá caminhos fáceis, minha filha. Um silêncio contemplativo preencheu a pequena sala enquanto cada um absorvia as revelações. Finalmente, João levantou-se e caminhou até a janela, observando os jardins da fazenda alvorada que cultivara por décadas. E agora? Perguntou sem se virar. O que você vai fazer, Sofia? Vai aceitar a proposta dele? Sofia hesitou. Ainda não decidi. O que você acha, pai? João voltou-se lentamente, seu rosto refletindo uma complexa mistura de emoções. Acho que seu avô finalmente terá seu nome limpo. Acho que a justiça, mesmo tardia, está sendo feita. Ele fez uma pausa. Quanto ao resto, não é minha decisão, filha. É sua vida, sua carreira. Mas afetará você também, insistiu Sofia. Se eu aceitar trabalhar para seu Eduardo administrando esse fundo, ficarei aqui na fazenda. Se recusar, posso procurar emprego em um escritório de advocacia em Belo Horizonte, como sempre planejei. Helena interveio suavemente. E o que seu coração diz, Sofia? Onde você se vê fazendo mais diferença? A pergunta ficou suspensa no ar enquanto Sofia contemplava suas opções. Sua formação em direito sempre fora motivada pelo desejo de lutar por justiça, de defender aqueles que não podiam se defender. Não era exatamente isso que Eduardo estava oferecendo? A chance de transformar uma antiga injustiça em oportunidades para dezenas, talvez centenas de jovens como ela? Preciso pensar, concluiu finalmente. Mas antes quero entender melhor
o que seu Eduardo tem em mente. Vou marcar outra conversa com ele. Naquela mesma tarde, Sofia retornou à mansão principal. Desta vez, foi recebida por Eduardo na varanda, onde ele analisava plantas arquitetônicas espalhadas sobre uma mesa. Sofia, que bom que voltou, cumprimentou indicando uma cadeira ao seu lado. Mostrou os documentos ao seu pai? Sim, respondeu ela sentando-se. Ele está emocionado, todos estamos. Imagino. Eduardo sorriu compreensivamente. Você, já tomou alguma decisão sobre minha proposta? Ainda não, admitiu Sofia. Preciso entender melhor o que exatamente o senhor tem em mente para esse fundo educacional. Como funcionaria na prática? Eduardo parecia satisfeito com a pergunta, como se esperasse exatamente isso dela. Veja estas plantas, explicou indicando os desenhos sobre a mesa. É o projeto preliminar para a Biblioteca Antônio Pereira. Seria construída na entrada da cidade, com salas de estudo, computadores, auditório para palestras, espaço cultural. Sofia examinou os desenhos, impressionada com a escala do projeto. E quanto às bolsas de estudo? Seriam destinadas principalmente a estudantes do ensino médio da região, para custear faculdades particulares ou despesas de manutenção em universidades públicas. Pensando especialmente em filhos de trabalhadores rurais, como você foi um dia. Eduardo a observava atentamente. O conselho gestor seria composto por você, como administradora principal, um representante da prefeitura, um educador local. Um projeto ambicioso, comentou Sofia, tentando não demonstrar o quanto estava impressionada. Sim, mas realizável, respondeu Eduardo. Ele hesitou por um momento, como se considerando se deveria continuar. Sofia, há algo mais que não mencionei antes, algo pessoal. Ela ergueu os olhos dos desenhos intrigada. O que é? Nos últimos anos, tenho pensado muito sobre o legado da família Mendonça. Não tenho filhos, como você sabe. Meu casamento com Teresa terminou há 5 anos e, desde então, ele fez um gesto vago. Bem, digamos que a solidão me deu muito tempo para refletir sobre o que realmente importa. Sofia assentiu, encorajando-o a continuar. Quando você trouxe aqueles documentos, fiquei devastado, claro. Descobrir que meu pai, que sempre foi meu modelo de integridade, havia deliberadamente escondido uma injustiça. Eduardo respirou fundo, mas também senti estranhamente um alívio. Como se finalmente entendesse por que sempre senti um vazio inexplicável em relação ao grande legado Mendonça que meu pai tanto valorizava. Como assim? Perguntou Sofia, genuinamente interessada. Cresci ouvindo sobre como nossos antepassados construíram tudo isso com trabalho árduo e valores inquebrantáveis. Mas sempre houve um desconforto, Sofia. Como se, em algum nível, eu soubesse que havia algo não resolvido. Ele sorriu tristemente. Talvez seja por isso que sempre tratei João e os outros funcionários com tanto respeito. Talvez inconscientemente, eu estivesse tentando corrigir algo que nem sabia que estava errado. Sofia nunca havia visto Eduardo tão vulnerável, tão humano. Sempre o considerara um patrão justo, sim, mas ainda assim uma figura de autoridade distante. O que estou tentando dizer, continuou ele, endireitando-se na cadeira, é que este projeto não é apenas sobre reparar um erro do passado. É sobre redefinir o que significa ser um Mendonça. Sobre construir um legado baseado em reconhecimento de erros e reparação genuína, não em aparências e segredos enterrados. E quer que eu seja parte disso, concluiu Sofia, compreendendo finalmente a magnitude do que ele propunha. Exatamente. Eduardo a olhou diretamente nos olhos. Não estou oferecendo apenas um emprego, Sofia. Estou oferecendo uma parceria. Sua visão de justiça, sua formação jurídica, sua conexão pessoal com esta história. Tudo isso faz de você a pessoa ideal para transformar esta reparação em algo realmente significativo. Sofia sentiu o peso daquelas palavras, a responsabilidade implícita, mas também a extraordinária oportunidade que representavam. Preciso de mais alguns dias para pensar, seu Eduardo. É uma decisão importante. Claro, concordou ele prontamente. Leve o tempo que precisar. Quando Sofia se levantou para partir, Eduardo acrescentou: e Sofia, independentemente da sua decisão sobre o fundo, a declaração sobre a inocência do seu avô
Será publicada na próxima edição do Jornal Regional. Já está encaminhada. Obrigada, respondeu ela, com sincera gratidão. No caminho de volta para a casa de seu pai, Sofia parou no meio dos jardins, observando o pôr do sol que tingia o céu de tons alaranjados. As palavras de Eduardo ecoavam em sua mente, misturando-se com as memórias do avô que mal conhecera, com as histórias que a avó contava sobre um homem bom, destruído por uma injustiça. O que você faria, vovô? Sussurrou para o vento, como se ele pudesse ouvir. Naquele momento, uma brisa suave agitou as rosas ao seu redor, e Sofia sentiu uma estranha certeza crescer dentro de si. Talvez fosse apenas sua imaginação, mas parecia que os jardins da fazenda Alvorada, cultivados por 3 gerações de Pereiras, estavam lhe dando a resposta que procurava. A notícia espalhou-se rapidamente por São João das Vertentes. Na edição de domingo do Correio Regional, ocupando quase uma página inteira, estava a declaração oficial de Eduardo Mendonça. Reconhecimento e reparação histórica, a verdade sobre Antônio Pereira. O texto, elegante mas direto, relatava os fatos sobre a falsa acusação 40 anos antes, a inocência comprovada de Antônio e o compromisso da família Mendonça em reparar o erro através de iniciativas educacionais e culturais. No pequeno mercado da cidade, no posto de gasolina, na praça central, em todos os lugares só se falava disso. A história do jardineiro injustamente acusado e do empresário que decidira corrigir o erro do pai, décadas depois, capturou a imaginação coletiva, transformando-se quase em uma lenda local instantânea. Você viu o jornal, Zé Carlos? Perguntou Dona Matilde na padaria, enquanto escolhia pães para o café da manhã. Quem diria que aquele velho Pereira que morreu tão desacreditado era inocente o tempo todo? Vi sim, respondeu o aposentado balançando a cabeça. Meu pai sempre dizia que tinha algo errado naquela história. Antônio não era homem de roubar nem um grão de café. Na barbearia do seu Juvenal, a discussão estava acalorada. O mais impressionante é o Eduardo Mendonça reconhecer o erro do pai assim, publicamente, comentava o barbeiro enquanto aparava a barba de um cliente. Poucos homens teriam essa coragem. E você viu a parte sobre a biblioteca e as bolsas de estudo? Acrescentou outro cliente que aguardava a sua vez. 6 milhões de reais. Vai mudar a cara da nossa cidade. Para João e Sofia, os dias que se seguiram à publicação foram um turbilhão. Vizinhos, conhecidos e até estranhos paravam-nos na rua para oferecer congratulações, compartilhar histórias sobre Antônio ou simplesmente apertar suas mãos em um gesto silencioso de reconhecimento. É estranho, não é? Comentou João, enquanto caminhavam de volta para casa depois de uma ida à farmácia que demorara o triplo do tempo normal devido às abordagens constantes. Por tantos anos carreguei a vergonha da acusação contra meu pai e agora, de repente, é motivo de orgulho. Sofia apertou o braço do pai carinhosamente. Estranho, mas merecido. Vovô finalmente tem seu nome limpo. Graças a você. João sorriu para a filha, os olhos brilhando. Seu avô estaria tão orgulhoso da advogada que você se tornou. Ao chegarem em casa, encontraram Helena na varanda, recortando cuidadosamente o artigo do jornal. Ao seu lado, uma caixa antiga de madeira estava aberta, revelando documentos amarelados e fotografias em preto e branco. Estou organizando tudo, explicou a idosa quando eles se aproximaram. A história completa de Antônio, para ser preservada adequadamente. Sofia sentou-se ao lado dela, examinando o conteúdo da caixa. Entre os documentos, encontrou algo que não tinha visto antes. Um pequeno caderno de couro desgastado. O que é isso, dona Helena? A ex-governanta hesitou, um rubor suave colorindo suas bochechas enrugadas. O diário de seu avô. Ele me deu antes de partir. Ela tocou o caderno com reverência. Nunca tive coragem de mostrar à sua avó. Algumas coisas eram pessoais demais. João e Sofia trocaram um olhar de compreensão. O vínculo entre Helena e Antônio era mais profundo do que haviam imaginado. A senhora gostaria que este diário fizesse parte da exposição permanente na biblioteca? Perguntou Sofia gentilmente. Helena balançou a cabeça. Algumas partes, talvez. Outras, ela sorriu melancolicamente. Outras são só minhas. Naquela noite, enquanto João dormia,
Sofia ficou acordada na pequena varanda da casa, contemplando as estrelas e refletindo sobre a decisão que precisava tomar. 3 dias haviam se passado desde sua última conversa com Eduardo e ainda não dera uma resposta definitiva sobre assumir a administração do fundo educacional. Por um lado, a proposta era tentadora, trabalhar em algo significativo que honraria a memória de seu avô e transformaria vidas na comunidade. Por outro, sempre sonhara em trabalhar como advogada em um grande escritório, construir uma carreira longe dali, talvez até internacionalmente. Não consegue dormir? A voz de Helena surpreendeu Sofia. A idosa aproximou-se silenciosamente, envolta em um roupão antigo. Estou pensando na proposta do seu Eduardo, admitiu Sofia. Não sei o que fazer. Helena sentou-se em uma cadeira próxima. Seu avô enfrentava o mesmo dilema quando jovem, sabia? Recebeu uma proposta para trabalhar nos jardins de uma embaixada no Rio de Janeiro. Um salário muito melhor, prestígio. E por que não aceitou? Perguntou Sofia intrigada. Porque percebeu que às vezes o maior impacto que podemos ter é justamente onde estamos enraizados. Helena olhou para os jardins da fazenda, visíveis ao longe sob o luar. Ele dizia que cada rosa que plantava aqui era uma pequena transformação do mundo. Sofia contemplou as palavras da idosa. A senhora acha que devo aceitar a proposta, então? Acho que deve ouvir seu coração, respondeu Helena suavemente. Mas também considerar onde pode fazer mais diferença. Em um grande escritório em São Paulo, você seria apenas mais uma advogada talentosa entre centenas. Aqui, ela fez um gesto abrangente. Aqui você pode transformar toda uma comunidade. Na manhã seguinte, Sofia acordou com a mente clara e a decisão tomada. Após o café da manhã, caminhou decidida até a mansão principal, onde Eduardo trabalhava em seu escritório. Bom dia, Sofia, cumprimentou ele, parecendo genuinamente feliz em vê-la. Veio me dar uma resposta? Vim, confirmou ela, sentando-se na cadeira que ele indicou. Aceito a proposta, seu Eduardo. Vou administrar o fundo educacional. O rosto de Eduardo iluminou-se com um sorriso. Excelente. Não sabe como estou feliz com sua decisão. Mas tenho algumas condições, acrescentou Sofia, mantendo a expressão séria. Eduardo inclinou-se para a frente, interessado. Estou ouvindo. Primeiro, quero autonomia real. Consultarei o conselho, claro, mas preciso ter liberdade para implementar projetos que considero importantes. Razoável, concordou Eduardo. Segundo, quero que meu pai seja homenageado também. Não apenas meu avô. João Pereira dedicou 30 anos de sua vida a esta fazenda, mesmo carregando a dor da injustiça contra seu pai. Eduardo assentiu sem hesitação. Absolutamente justo. Podemos criar uma ala especial na biblioteca com o nome dele. Ou talvez o jardim botânico que estamos considerando para o projeto. O jardim seria perfeito, concordou Sofia, permitindo-se um pequeno sorriso. E terceiro, quero que Helena seja convidada para registrar suas memórias. Uma história oral completa, documentada profissionalmente. Ela é a última testemunha viva daquela época e suas memórias são invaluáveis. Uma ideia excelente, respondeu Eduardo, genuinamente entusiasmado. Na verdade, estava pensando em algo similar. Um arquivo histórico da região, começando com a história da Fazenda Alvorada e das famílias que a construíram, incluindo os trabalhadores como seu avô e seu pai, não apenas os proprietários. Sofia sentiu uma onda de alívio e satisfação. Eduardo realmente parecia comprometido com uma transformação genuína, não apenas com um gesto simbólico. Então temos um acordo. Temos um acordo, confirmou ele, estendendo a mão para selar o compromisso. Quando seus dedos se tocaram no aperto de mão formal, Sofia sentiu uma estranha conexão, como se o círculo de uma história antiga finalmente se fechasse. Duas famílias, Pereira e Mendonça, unidas não mais pela hierarquia de patrão e empregado, mas por um compromisso compartilhado com a verdade e a reparação. Nas semanas que se seguiram, a transformação foi visível. Um escritório foi preparado para Sofia em uma ala da mansão principal, com vista para os jardins. Arquitetos foram contratados para finalizar os projetos da biblioteca e do centro cultural. Reuniões com o prefeito e secretários municipais estabeleceram as parcerias necessárias.
Em uma tarde particularmente significativa, Sofia conduziu a primeira reunião oficial do Conselho do Fundo Educacional, Antônio Pereira. Ao seu lado, representando a comunidade, estava seu pai, João. Não mais como jardineiro, mas como conselheiro respeitado. Este fundo não é sobre corrigir apenas uma injustiça específica, explicou Sofia aos presentes. É sobre transformar uma história de dor em oportunidades para o futuro. Cada bolsa de estudo, cada livro na biblioteca, cada oficina cultural será uma afirmação de que a verdade, mesmo tardia, tem poder transformador. Da plateia pequena, mas atenta, Eduardo observava com evidente orgulho. Ao final da apresentação, aproximou-se de Sofia com um pequeno embrulho nas mãos. Um presente para comemorar o início oficial do projeto, explicou entregando-lhe o pacote. Sofia o abriu cuidadosamente, revelando uma placa de bronze com os dizeres: Fundo Educacional Antônio Pereira, porque a justiça, como as flores mais belas, precisa de cuidado constante para florescer. É perfeito, murmurou ela emocionada. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para casa com o pai, Sofia sentiu uma paz que não experimentava desde que encontrara os documentos no sótão da avó meses antes. Sabe o que é engraçado, pai? Comentou, enquanto atravessavam os jardins iluminados pelo pôr do sol. Quando encontrei aqueles papéis, pensei apenas em justiça e em corrigir um erro. Não imaginava que acabaria ficando aqui construindo algo novo. João sorriu, seu rosto marcado pelo trabalho ao sol agora mais relaxado, como se um peso invisível tivesse sido removido. Seu avô costumava dizer que as raízes mais profundas produzem as flores mais bonitas. Acho que ele estava certo. Sofia olhou para trás para a mansão dos Mendonça, que agora também abrigava seu escritório, para os jardins que 3 gerações de sua família haviam cultivado. Talvez este fosse exatamente o lugar onde deveria estar, não para continuar uma história antiga de injustiça e subordinação, mas para escrever um novo capítulo de reparação e esperança. Acho que ele estaria orgulhoso, disse Sofia suavemente. Não apenas pela justiça que conseguimos, mas pelo que estamos construindo a partir dela. Tenho certeza que sim, filha, respondeu João, colocando o braço ao redor dos ombros dela. Tenho absoluta certeza que sim. 1 ano se passou desde aquela manhã fatídica em que Sofia entregara o envelope com documentos a Eduardo Mendonça. A pequena cidade de São João das Vertentes não era mais a mesma. Na entrada principal, onde antes havia apenas um velho posto de gasolina e uma lanchonete modesta, erguia-se agora o imponente edifício da Biblioteca e Centro Cultural Antônio Pereira. O prédio, de arquitetura moderna, mas harmoniosamente integrado à paisagem local, abrigava não apenas um acervo impressionante de livros, mas também salas de estudo equipadas com computadores, um pequeno auditório para palestras e eventos culturais, e uma galeria de exposições. No centro do amplo terreno, o Jardim João Pereira exibia espécies nativas da região, cuidadosamente selecionadas e identificadas para fins educativos. Naquela manhã ensolarada de setembro, uma pequena multidão reunia-se para a inauguração oficial do complexo. Autoridades locais, jornalistas, estudantes e moradores da cidade aglomeravam-se expectantes. No centro do palco montado diante da entrada principal, Sofia Pereira, elegante em um terno azul marinho, conferia os últimos detalhes com a equipe organizadora. Os estudantes do colégio estadual já chegaram? Perguntou ela a um assistente. Sim, doutora Sofia. Estão posicionados na primeira fileira como solicitado. Sofia sorriu, satisfeita. Era importante para ela que os primeiros beneficiários das bolsas de estudo do fundo estivessem em destaque neste dia histórico. 20 jovens, filhos de trabalhadores rurais da região, haviam sido selecionados para o programa piloto, alguns para universidades, outros para cursos técnicos, todos recebendo não apenas auxílio financeiro, mas também mentoria e acompanhamento. De um canto discreto do palco, João observava a filha com evidente orgulho. Aos 61 anos, já não trabalhava nos jardins da Fazenda Alvorada. Desde a criação do fundo, dedicava-se integralmente ao projeto do Jardim Botânico e às oficinas de jardinagem sustentável oferecidas à comunidade. Ela cresceu tanto neste último ano, comentou Helena,
que se aproximara silenciosamente. Aos 81 anos, a ex-governanta caminhava com a ajuda de uma bengala, mas seus olhos permaneciam vivos e perspicazes como sempre. Não apenas profissionalmente, respondeu João, observando a filha que agora orientava confiantemente a equipe. É como se ela finalmente tivesse encontrado seu propósito. Helena assentiu. Algumas pessoas passam a vida inteira procurando isso. O burburinho da multidão diminuiu quando Eduardo Mendonça subiu ao palco. Impecavelmente vestido em um terno cinza, o empresário parecia mais jovem e energizado do que há muito tempo. Bom dia a todos, começou ele, sua voz amplificada pelos alto-falantes posicionados estrategicamente. É com imenso orgulho e uma profunda sensação de justiça sendo feita que inauguramos hoje este espaço dedicado à educação, cultura e memória. Enquanto Eduardo prosseguia com seu discurso, Sofia observava as reações da plateia. Rostos atentos, sorrisos, alguns olhos marejados entre os mais velhos que conheceram seu avô. Esta era a verdadeira reparação, pensou. Não apenas o reconhecimento oficial da injustiça, não apenas o dinheiro investido, mas esta transformação tangível na comunidade. E nada disso seria possível sem a coragem e determinação de uma jovem advogada que ousou confrontar o passado, continuou Eduardo, voltando seu olhar para Sofia, que me entregou uma carta que mudou não apenas minha vida, mas agora está mudando o futuro de toda uma comunidade. Senhoras e senhores, recebam com aplausos a diretora executiva do Fundo Educacional Antônio Pereira, Sofia Pereira. Os aplausos ecoaram pela praça, enquanto Sofia tomava o lugar de Eduardo no púlpito. Respirando fundo para controlar a emoção, ela contemplou os rostos que a encaravam expectantes. Há pouco mais de um ano, eu era apenas uma recém-formada em direito com uma pasta de documentos antigos e um senso de justiça que não me deixava dormir à noite. Começou sua voz firme, mas carregada de emoção. Hoje estamos todos aqui testemunhando como a busca por verdade pode transcender a dor e transformar-se em esperança concreta. Sofia falou sobre seu avô, injustamente acusado, sobre seu pai, que continuou trabalhando com dignidade apesar da sombra do passado, sobre Eduardo Mendonça, que tivera a coragem de reconhecer os erros de seu pai e transformar uma história de injustiça em um projeto de reparação genuína. Este centro cultural e educacional não apaga o sofrimento do passado, prosseguiu ela. Nada pode fazer isso. Mas oferece algo talvez ainda mais valioso, a garantia de que aquela injustiça não foi em vão, que dela nasceu uma oportunidade de transformação para centenas de jovens que, como eu um dia, sonham com uma educação que possa mudar suas vidas. Ao final de seu discurso, Sofia convidou os 20 estudantes selecionados para o programa de bolsas a subirem ao palco. Um a um, jovens de 17 a 24 anos, filhos de trabalhadores rurais, empregadas domésticas, pequenos comerciantes, posicionaram-se ao seu lado, representando a materialização viva do propósito do fundo. Estes jovens são a verdadeira razão de estarmos aqui hoje, declarou Sofia. Cada um deles carrega sonhos que transcendem as limitações impostas por suas circunstâncias, que agora, graças ao Fundo Educacional Antônio Pereira, terão a oportunidade de realizá-los. Após a cerimônia oficial, enquanto os convidados exploravam as instalações da biblioteca e do Centro Cultural, Sofia encontrou-se com Eduardo em um canto tranquilo do Jardim João Pereira. Foi uma cerimônia perfeita, comentou Eduardo genuinamente emocionado. Seu avô e meu pai provavelmente nunca imaginariam que suas histórias entrelaçadas resultariam em algo tão transformador. É estranho pensar nisso, não é? Refletiu Sofia. Como decisões tomadas há 40 anos atrás continuam reverberando, moldando nosso presente. E agora estamos tomando decisões que moldarão os próximos 40, completou Eduardo. Eles caminharam em silêncio por alguns momentos, admirando as plantas nativas meticulosamente identificadas com placas educativas. O conhecimento de João sobre a flora local havia sido fundamental para a criação daquele espaço que já se tornava um ponto de referência para escolas da região. Sabe, Sofia,
disse Eduardo, parando diante de uma jabuticabeira jovem recém-plantada. Nos últimos meses tenho pensado muito sobre legados, sobre o que realmente deixamos para trás quando partimos. E chegou a alguma conclusão? Eduardo sorriu contemplativo. Sim, que o verdadeiro legado não está nos bens materiais que acumulamos, ou mesmo no nome que construímos. Está nas vidas que tocamos, nas injustiças que corrigimos, nas oportunidades que criamos para os outros. Sofia assentiu, compreendendo profundamente o que ele queria dizer. Meu avô não deixou dinheiro ou propriedades, mas deixou um exemplo de dignidade que inspirou meu pai, que por sua vez me inspirou. E agora, ironicamente, seu nome está associado a um projeto que transformará gerações. Um legado mais valioso que qualquer fortuna, concordou Eduardo. Eles foram interrompidos por João, que se aproximava acompanhado por Helena e um grupo de visitantes interessados em conhecer o jardim. Estou prestes a iniciar uma pequena tour botânica, explicou João, os olhos brilhando com entusiasmo. Vocês gostariam de se juntar a nós? Não perderíamos por nada, respondeu Eduardo, trocando um sorriso cúmplice com Sofia. Enquanto seguiam pelo jardim, Sofia observava seu pai com uma nova apreciação. João, que sempre fora um homem de poucas palavras, agora explicava com eloquência as propriedades de cada planta, sua importância no ecossistema local, as técnicas tradicionais de cultivo. Havia uma confiança em sua postura, um orgulho sereno que ela nunca vira antes. Helena caminhava lentamente ao lado do grupo, ocasionalmente acrescentando histórias sobre como certas plantas eram utilizadas nos tempos antigos, conhecimentos que herdara de sua própria avó. A ex-governanta tornara-se uma figura central no projeto de história oral da região, suas memórias meticulosamente gravadas e catalogadas na nova biblioteca. Vejam esta espécie de orquídea, explicava João, indicando uma flor delicada de tom violeta. Nativa de nossa região, quase desapareceu devido ao desmatamento. Estamos reintroduzindo-a agora, não apenas por sua beleza, mas como símbolo de resistência e renovação. Sofia não pôde deixar de notar a metáfora não intencional. Como aquela orquídea, a dignidade de sua família quase se perdera, sufocada por décadas de injustiça. E agora, também como a flor, renascia mais forte, mais visível, mais apreciada. Ao final do dia, quando a maioria dos visitantes já havia partido, Sofia encontrou Helena sentada sozinha em um banco, sob uma antiga mangueira. A idosa contemplava o novo edifício da biblioteca com uma expressão serena. No que está pensando, dona Helena? Perguntou Sofia, sentando-se ao seu lado. Em como a vida dá voltas, minha filha, respondeu Helena suavemente. Seu avô foi embora daqui carregando vergonha e humilhação. E agora seu nome está gravado em letras douradas naquele prédio, símbolo de conhecimento e oportunidade. Sofia segurou a mão enrugada da idosa entre as suas. A senhora foi fundamental para isso acontecer. Se não tivesse guardado aqueles documentos, escrito seu depoimento. Helena sorriu, seus olhos distantes como se enxergassem através do tempo. Prometi a Antônio, no último dia em que o vi, que um dia a verdade viria à tona. Não sabia como ou quando, mas sabia que precisava preservar as provas para quando o momento chegasse. Ela apertou a mão de Sofia. E então você apareceu, com a mesma determinação dele nos olhos. Naquele momento, Eduardo aproximou-se acompanhado por João. As últimas visitas já foram embora, informou. Que tal encerrarmos este dia especial com um jantar na casa principal? Convidei apenas vocês três, os verdadeiros arquitetos desta transformação. Durante o jantar, servido na elegante sala de refeições da mansão Mendonça, a conversa fluiu naturalmente, permeada por memórias, planos para o futuro e uma sensação compartilhada de propósito cumprido. Quando a sobremesa foi servida, um pudim de leite que era a especialidade da casa há gerações, Eduardo ergueu sua taça em um brinde. A Antônio Pereira, propôs ele, cuja memória finalmente recebeu a justiça que merecia. A Rodrigo Mendonça, acrescentou Sofia, surpreendendo a todos, cujo erro, uma vez reconhecido, tornou-se semente de transformação. Eduardo olhou-a com gratidão por incluir seu pai no brinde, compreendendo a generosidade do gesto. E aos jardins da fazenda Alvorada, completou João.
que por 3 gerações têm sido testemunhas silenciosas de nossas histórias entrelaçadas. Mais tarde, quando Sofia caminhava de volta para a casa, que agora dividia com o pai próxima à biblioteca, ela parou por um momento para contemplar o céu estrelado de São João das Vertentes. 1 ano antes, jamais imaginaria que estaria ali dirigindo um projeto transformador, recusando ofertas de grandes escritórios de advocacia para permanecer em sua terra natal. A carta que entregara a Eduardo Mendonça, carregada de verdades dolorosas do passado, havia se transformado em algo que nem ela mesma poderia prever. Não apenas em justiça para seu avô, mas em um novo caminho para sua própria vida e para toda uma comunidade. Viu só, vovô? Sussurrou para as estrelas. Sua história não terminou naquele dia em que você deixou a fazenda. Era apenas o começo de algo muito maior. E enquanto retomava seu caminho, Sofia sentiu uma certeza profunda de que estava exatamente onde deveria estar. Suas raízes firmemente plantadas na mesma terra que seu avô e seu pai haviam cultivado, mas suas flores alcançando alturas que eles apenas haviam sonhado. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Sofia e Eduardo tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à esquerda. Se gostaram dessa história de justiça e redenção, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e os caminhos da reconciliação. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber o que mais tocou seu coração nesta jornada pela Fazenda Alvorada.